Olá, pessoal! Hoje vou compartilhar com vocês uma história incrível sobre fé, promessa e esperança. É a história de um homem chamado Abrão e um encontro extraordinário que mudou não só a vida dele, mas a história da humanidade. Deus faz uma aliança com Abrão. Depois disso, Abrão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer, de Damasco, é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor, meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra, em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente, ficou com medo, e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente, apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: Prometo dar aos seus descendentes esta terra desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Aqui estão algumas curiosidades interessantes sobre Gênesis capítulo 15. Primeira vez que a fé é destacada como justiça. Em Gênesis 15:6 está escrito que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse versículo é central em toda a Bíblia e depois é citado por Paulo em Romanos, Gálatas e por Tiago como fundamento da justificação pela fé. Deus como escudo e recompensa. O capítulo começa com Deus se apresentando a Abraão como o teu escudo e tua grandíssima recompensa, mostrando proteção e promessa de bênçãos, não apenas materiais, mas espirituais. Abraão questiona a promessa. É a primeira vez que vemos Abraão questionando diretamente a Deus sobre a promessa de descendência, já que ele não tinha filhos e pensava em deixar tudo para Eliezer, seu servo. Primeira aliança formal de Deus com Abraão. O capítulo descreve a cerimônia da aliança, onde animais são partidos ao meio e uma tocha e um forno fumegante passam entre eles. Esse era um costume antigo para selar pactos de sangue. Aqui, Deus é quem assume o compromisso sozinho, mostrando que a promessa não dependia de Abraão, mas apenas da fidelidade divina. Profecia sobre a escravidão no Egito. Nesse mesmo pacto, Deus anuncia que a descendência de Abraão seria peregrina em terra estrangeira por 400 anos, referência à escravidão no Egito, mas que depois sairia com grande riqueza. A confiança de Abraão molda a história.
A declaração de fé de Abraão nesse capítulo se torna um marco teológico que influencia não apenas Israel, mas também o cristianismo, sendo exemplo para todos os que creem. Essa história nos ensina tanto, não é mesmo? Sobre confiar mesmo quando parece impossível, sobre esperar o tempo de Deus, sobre acreditar em promessas maiores que nossa própria capacidade de realização. Se você está enfrentando um momento de dúvida ou precisa de força para acreditar em algo que parece impossível, lembre-se de Abrão. Ele não tinha nada além da palavra de Deus, mas isso foi suficiente. Pessoal, espero que essa história tenha tocado seu coração como toca o meu toda vez que a leio. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias inspiradoras. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esperança hoje. Nos vemos no próximo vídeo.